Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Podcasters. Eu sou o André. Eu sou o Gabriel. Oi, eu sou o Pedro. Oi, eu sou o Felipe. E eu sou o Cauê. Hoje estaremos fazendo um podcast do quadro Apresentando Filmes, no qual iremos falar sobre o filme O Feitiço de Áquila. Lançado em 1985, o filme foi dirigido por Richard Donner, que já havia dirigido filmes como Superman, de 1978, e viria a dirigir os filmes da série Máquina Mortífera. O elenco do filme era composto por atores como Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer, entre outros. O longa conta a história de um romance amaldiçoado entre uma bela dama e um ex-capitão do exército, e de como o casal sofre para quebrar a maldição posta sobre eles. Em 1986, esse filme foi indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Som e Melhor Efeito Sonoro. Também foi indicado ao Prêmio Saturno, ganhando em 2 das 4 categorias indicadas, Melhor Filme de Fantasia e Melhor Figurino. O filme se passa na Europa do século XII, onde o criminoso Philip Gaston, também conhecido como O Rato, foge das masmorras da cidade de Áquila por ter sido condenado à pena de morte. O local era conhecido por ser impossível de escapar e, com a notícia da fuga, o bispo, que era o líder do local, envia o capitão da guarda atrás de Gaston. Contudo, quando este foi encontrado em um vilarejo próximo, fora resgatado por um cavaleiro negro, misterioso e enigmático, que se identificou como Etienne Navarre, o antigo capitão, acompanhado de um gavião. Navarre diz para o criminoso que o resgatou, pois precisava de sua ajuda para retornar a Áquila e matar o bispo. Posteriormente, Gaston compreende os motivos do objetivo do cavaleiro. O gavião era, na verdade, uma bela moça chamada Isabelle d'Anjou, que passava sua forma humana ao anoitecer, e, ao mesmo tempo, Etienne se transformava em um lobo. Isso ocorria pois ambos eram apaixonados um pelo outro, e, no passado, o bispo de Áquila era um apaixonado por Isabelle. Mas ao descobrir o romance dela com Navarre, o clérigo fez um pacto com o demônio e lançou um feitiço contra o casal, os impedindo de se verem novamente na forma humana, já que não se lembravam do que viviam como animais. Devido a isso, muitas vezes durante a trama, Philip foi o meio de comunicação entre o casal. Ao descobrir o retorno do antigo capitão da guarda, o bispo de Áquila começa a caçá-lo de diversas formas, inclusive enviando sua guarda e César, um caçador de lobos da época, para procurá-lo. Quando a guarda encontra o trio, o gavião é atingido por uma flecha e Gaston o leva a Impérios, um senhor capaz de curá-lo. Mesmo que Impérios tenha traído o casal no passado, a vida do gavião foi confiada a ele. Foi ele, também, que elaborou um plano para acabar com o feitiço e matar o bispo. E então, ele, Etienne, Philip e Isabelle vão para Áquila cumprir o plano. Segundo a história, a Idade Média teria sido caracterizada pelo sistema socioeconômico denominado feudalismo. Teria sido um período que se iniciou em 476 d.C., após a queda do Império Romano do Ocidente, e terminou com a conquista de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, pelos turco-otomanos em 1453. Ao ocorrer a queda do Império Romano do Ocidente, por conta dos bárbaros, muitas pessoas deixaram os centros urbanos e indo ao campo trabalhar nas terras dos proprietários, pagando impostos. Com o tempo de guerra e invasões, os nobres latifundiários fizeram um acordo com os outros nobres, onde forneceriam terras e poder em troca de apoio militar, criando a relação de suzerania e vassalagem. Além disso, rodearam suas mansões com muralhas, criando castelos que, em qualquer situação de ameaça, todas as classes poderiam se abrigar. A economia era baseada na agricultura, voltada ao sustento dos feudos. Quase não ocorria contato comercial externo e a sociedade era estamental pelo fato de serem muito pequenos os lucros dos camponeses em relação ao título de nobre, que era muito caro. Tendo isso em mente, se torna claro que o período que a história se passa é a Idade Média na Europa. Ao observarmos o castelo em volta do campo na cidade de Áquila, e o castelo em ruínas onde vive o monge Impérios que ajuda Isabeau e Etienne ao longo da trama.
A Igreja Católica era a instituição mais importante da Idade Média. O cristianismo que nasceu no Império Romano sobreviveu graças à sua união à política e também pelo fato de muitos acreditarem nele. Com o sentimento cristão católico romano prevalecendo na cultura medieval, a Igreja era soberana, possuindo muito dinheiro, terras e exercendo muita influência. É possível perceber elementos bem intensos evidenciando a mentalidade voltada ao cristianismo na época. Através das falas de Rato, que no decorrer do filme conversa com Deus a todo momento, pois tudo era um motivo para estar em contato com o divino, o que retrata a mentalidade da sociedade medieval da época. E ainda tem o bispo de Áquila, que a todo momento passa uma imagem poderosa e de grande influência que mostra a soberania da Igreja Católica em relação aos diversos grupos sociais e, inclusive, ao exército. Em uma fala com um de seus guardas, o bispo de Áquila diz como se viesse de uma revelação divina, que havia recebido à noite a notícia de que o mensageiro de Satã estava entre eles, e que ele atendia pelo nome de Etienne Navarre, sendo que este deveria ser expurgado da sociedade. Somente com essa frase, o guarda e seu exército perseguem um homem mostrando o tamanho da força da igreja do qual acabei de falar, dentro das concepções da época. Pode-se acrescentar ainda a questão de vestimentas, que o filme traz com muita caracterização, já que é possível identificar padrões de vestes em camponeses nobres do exército e membros da igreja dentro de toda a ideia vinda da Idade Média através da história. Não é à toa que o filme ganhou o prêmio Saturno de melhor figurino, como foi dito pelo Cauê. Somente para fechar a Idade Média na história, diria o que levou ao término desse período. Tudo iria culminado no fim do feudalismo, no período caracterizado como Baixa Idade Média. Nela havia um crescimento populacional, um aprimoramento de técnicas agrícolas que ajudou a aumentar a produção, gerando um excedente que possibilitou o comércio. Também houve uma circulação maior de moedas, desenvolvimento de centros urbanos e formação de burgueses, comerciantes, banqueiros e artesãos. No fim da Baixa Idade Média, houve um período de fome causado pelas mudanças climáticas na Europa que não ajudaram no cultivo, além do período em que a peste negra ocorreu, diminuindo o número de pessoas produzindo alimentos no campo. A peste bubônica chega do Oriente à Europa, causando a morte de 1/3 da população. Os senhores feudais continuaram exigindo a produção da mesma quantidade de trabalho e pagamento de impostos dos seus servos. Combinaram em uma grande revolta ao regime por parte dos camponeses, fazendo com que os nobres se juntassem mais do rei como garantia de proteção, e o rei aumentasse seu poder, o que teria contribuído para o absolutismo após a Idade Média. Tudo converge desta forma ao fim do feudalismo, portanto ao fim da Idade Média, transitando para a Idade Moderna. Pode-se concluir que o filme O Feitiço de Áquila, apesar da clara existência de fantasia, representa muito do cotidiano da vida das pessoas na Idade Média, como o poder e a opressão da Igreja Católica na sociedade e o sistema feudal. Também há um claro confronto dos protagonistas com o clero, representado na longa-metragem, onde o bispo é representado como alguém ruim e que possui segundas intenções, chegando a fazer um pacto com o diabo como um modo de vingança. Essa situação é contrária ao julgo que o catolicismo impunha sobre as pessoas na Idade Média, onde ninguém ousava contrariar religiosos. Portanto, as dificuldades vividas no dia a dia da época a tornam ideal para o cenário de um romance, o que também é visto em várias outras histórias que se passam no período medieval. Sob esse ponto de vista, o filme cumpre bem esse papel de conciliar um amor proibido com o cenário histórico vivido pela plebe na época. Esse filme, apesar de parecer um pouco monótono, é muito interessante, tanto pelo fato dele ser um objeto de estudo da Idade Média, mas também por ser um filme que critica a Igreja Católica. Ele mostra uma figura católica, que nesse caso é o bispo, como uma pessoa ruim e perversa, diferente de como ele normalmente é retratado, uma pessoa boa. O filme também apresenta pessoas que geralmente não são aceitas pela sociedade no lado do bem, como um ladrão e um traidor. Então, se você é uma pessoa que gosta de um romance e de uma fantasia, essa obra é super legal para você.
Tenho certeza que irá amar sua trilha sonora e seu enredo. Espero que vocês tenham gostado do podcast e até a próxima, galera. Tchau, tchau!